E aí, né, Sueli, o papel do professor, né, como ator e como autor do seu próprio processo de formação, né, porque a gente também está vivendo, nesses tempos de pandemia, a gente vê aí várias cartilhas, vários programas, né, estabelecendo como que o professor tem que fazer, o que ele tem que fazer, né, e aí a nossa posição é de que educar é um ato de humanidade e que nós, professores, somos autores também do nosso processo de formação e de autoformação. E aí, só para fechar um pouquinho esse gancho que a gente pegou aí para a Rosária, tem um autor, o Miguel Arroyo, que é famoso e na área de educação e também trabalha com a questão da educação. Ele disse numa entrevista a uma jornalista em outubro do ano passado, né, e ele defende isso em várias publicações dele, mas especificamente nesse tempo de pandemia, ele disse: não estamos apenas em um tempo de vírus, estamos em um tempo em que somos obrigados a politizar o direito à educação, as lutas e as identidades docentes, que é o que a gente está se propondo a fazer aqui com a nossa roda. Segue aí, pessoal. Ai, fiquei arrepiada. Lindo, né? Eu amo Arroio. E eu também queria contribuir, né? Muito importante essa observação da Suelen em relação a fake news, né? A gente tem vivido um processo chato, né? Toda hora a gente está tendo que checar a mensagem, e é isso, né? Quando você faz esse apelo para você não ser o ledor, e sim uma leitora, né? Eu sou meio chata com os artigos, a Declaração Universal dos Direitos dos Homens, né? E a mulher é a maioria no planeta, né? Então, é direito dos homens e das mulheres, né? Aí eu me lembrei do trecho do livro da Bell Hooks, né? Hooks, Ensinando a Transgredir, que ela vai, na verdade, dar uma contribuição boa aqui para a nossa roda de saberes. Ela fala assim: nesses 20 anos de experiência de ensino, percebi que os professores, aí entre parênteses, qualquer que seja sua tendência política, dão graves sinais de perturbação quando os alunos querem ser vistos como seres humanos integrais, com vidas e experiências complexas, e não como meros buscadores de pedacinhos compartimentalizados de conhecimento. Então, esse exercício nosso aqui é tão maravilhoso, porque ele coloca aqui historiadora, psicóloga, pedagoga, Sandra é pedagogia, né? E língua portuguesa, né? Gente, eu, uma ex-química que dou aula de... Eu sou a curva fora do eixo aqui. Uma ex-química que dá aula, que eu dou porque eu tenho, né, capacitação para isso, meu mestrado, meu doutorado, né, na área dos direitos humanos, e que dou aula de direitos humanos e dou aula também na produção cultural de questões relacionadas à população negra. E é muito interessante a gente perceber que a gente não vê nossos alunos assim, como receptores, né, de fragmentos de conhecimento científicos. A gente olha nossos alunos, a gente começou e não gravou essa roda de conversa falando das perdas que as nossas alunas, nossos alunos tiveram para a Covid, né? Uma aluna perdeu a mãe e a avó no mesmo dia, em fração de tempo, de horas. Né? Então, é esse sentimento, é esse compromisso que vai além da nossa agremiação política, partidária, que algumas têm, né? E faz com que o nosso compromisso com a educação ele seja um ato político, né, Sandra? O nosso compromisso com a educação é um ato político. Né? A gente ficou estudando no passado para poder aprender a usar essas ferramentas todas para dar conta do ensino remoto. A gente ficou preocupada com vocês, alunos e alunas, porque a gente sabia que vocês tinham problemas de conectividade, a gente sabia que vocês tinham problemas de trabalhar. Tem aluno e tem aluna que assistem
assiste minha aula dentro do ônibus. Eu não sei se está acontecendo com vocês. Ou no trabalho. Ou no trabalho. Eu tenho um aluno que ele está sempre de máscara, porque ele está no trabalho. Exatamente. Então, esse empenho de vocês, essa dedicação, é para vocês virarem professores e professoras iguais a gente. A gente só quer isso. Né? Não precisa ser igualzinho, não. Se for um pouquinho comprometido, um pouquinho tentando mudar, né, o que está acontecendo com o seu estudante, com a sua estudante na sala de aula, já valeu a pena, né, a gente ter parado uma segunda-feira e gravado isso para vocês. Eu queria falar. Posso falar, Sandra? Pode. Olha só, isso que a Rosália falou, todo mundo está falando, gente, é maravilhoso estar aqui. Eu acho que, assim, que para mim está sendo muito rica essa experiência de poder dialogar com vocês, outras professoras de outras áreas, né, e tentar levar isso para os alunos, né, fazendo essa gravação. Então, eu queria falar um pouco, retomar essa questão das bolhas, das redes sociais, e como é que essas bolhas, elas trazem essa questão que a Rosália falou agora, da fragmentação, né? O que essa fragmentação levou, e o que junto com a tecnologia digital, né? O que são as bolhas? Exatamente o fechamento em grupos que pensam da mesma forma, a dificuldade de trocar, de ver o outro, de lidar com as diferenças, né? Então, eu queria frisar mais uma vez aqui a importância de levar a fala de dessas outras epistemologias, né? Que outras epistemologias são essas, né? Levar a fala de um dos representantes dessa epistemologia, que fala para todos, né? É uma fala para todos os humanos, humanas, as humanas, os humanos, né? Então, eu queria ler aqui um trechinho do Ailton Krenak, que é um pensador indígena brasileiro, né? E aí ele traz, quando ele fala do quadrado ferrífero de Minas Gerais, onde ele vive, né? E onde se destruiu lá com aquela história de Mariana e como é que é o nome do outro lugar que eu esqueci agora? Sobradinho? Não, Brumadinho, né? Mariana e Brumadinho, aquela destruição, né, que matou o Rio Doce e vários rios. Então, e eles, como população indígena que vivem naquele lugar, né? Então, eu vou ler aqui um trechinho. Quando despersonalizamos o rio, a montanha, quando tiramos deles os seus sentidos, considerando que isso é atributo exclusivo dos humanos, nós liberamos esses lugares para que se tornem resíduos da atividade industrial e extrativista. Do nosso divórcio, das integrações e interações com a nossa mãe, a terra, resulta que ela está nos deixando órfãos, não só aos que em diferente graduação são chamados de índios, indígenas ou povos indígenas, mas a todos. Então, do que ele está falando aqui? Ele está falando desse distanciamento de nós mesmos, né? Do interior de nós mesmos. Nós não somos só aqueles que nascemos, vivemos e morremos. Nós somos os nossos ancestrais, os que vieram antes e os que vêm depois, né? Será que a vida é só ter, né? Aonde entra o ser, né? Aonde entra nós com a natureza, né? Então, todas essas questões vêm à tona e essas epistemologias vão chamar para outras questões, como a Sandra trouxe aqui em relação à educação. A educação não é só técnica, é técnica, mas não é só. Então, a mesma coisa eu digo, a história, o mundo que a gente vive não é só ter, é ser, né? É trazer esses valores, é trazer outras preocupações, além de só o progresso pelo progresso, né? É só o consumo, o ter. O mundo não é um shopping center, como ele diz, né? É muito mais do que isso. Então, eu acho que é importante levar essa discussão e mostrar o quanto também o conhecimento não é feito só com a razão. É com a razão, claro, mas também com os sentimentos, as sensibilidades, as emoções e tudo que elas podem trazer junto, né? Razão e emoção. Eu acho que é isso que eu queria, o recado que eu queria dar para vocês. Então, eu acho essa experiência está sendo tão bacana, eu acho que a gente tinha até pensado num tempo mais curto,
né? Mas o quanto que a gente vai conversando e vai aparecendo, né, as interseções, né? E a gente vai aprendendo umas com as outras, e isso ajuda muito. E eu só, como a Rosária falou, né, a pedagoga que habita em mim, eu ouço tudo isso que vocês estão falando e fico pensando na educação. E aí eu queria fechar a minha fala, né, nesse espaço, falando da educação como direito, né? A gente discute muito isso na nossa formação de professores, na disciplina de História, Política e Legislação. Inclusive, a gente está fechamos agora um seminário da história da educação brasileira, e a gente pôde perceber, né, de acordo com os fatos históricos, a luta pela escola pública obrigatória e gratuita para toda a população. E como que isso tem sido bandeira, né, constante entre os educadores brasileiros. E nós aqui, educadores brasileiros, continuamos com essa bandeira, a despeito da gente já ter na Constituição de 88, no artigo 205, já prescrito que a educação é um direito de todos e dever do Estado e da família, né, a gente continua nessa luta para que esse direito seja efetivado, né, que não seja só prescrito, mas que seja efetivado. Então, a gente tem vivido vários desafios, né, e tanto na questão pedagógica, né, quando a gente fala, né, de que uma escolarização igual para sujeitos diferentes. Eu acho que isso é importante destacar, e vários autores, né, que dos nossos saberes aqui, das nossas áreas, destacam isso. A gente sabe que são sujeitos diferentes, mas a gente busca uma educação como um direito, né, e por meio de um currículo comum. Mas tem um autor chamado Sacristan, que ele diz que a conquista da igualdade social na escola consiste em proporcionar a todas as crianças e jovens e adultos e idosos em condições iguais o acesso aos conhecimentos da ciência, da cultura e da arte. Lembra que a gente falou antes que a educação é um processo humano, né? Bem como o desenvolvimento de suas capacidades intelectuais e a formação da cidadania. Então, como eu me situo na docência? Na perspectiva de educação, o processo é uma atividade humana, e numa perspectiva de que é um direito, não é um privilégio, não é para poucos, é para todos. E para que isso seja efetivado, a luta, né, a luta política e profissional nossa, né, de educadores, ela continua pelas conquistas sociais, entre elas esse ensino público e de qualidade para todos. Então, eu quero só encerrar a minha fala, e aí eu vou trazer o Antônio Novoa, que ele também, em uma de suas lives, ele diz que nós estamos travando uma batalha decisiva nos rumos da educação pública, e que, portanto, nós, professores, precisamos assumir o papel de produtores de conhecimento, mas com duas palavrinhas: liberdade e coragem. Sigamos juntos, queridos. Ai, que lindo! Eu vou me despedir também, né? E durante a fala da Sandra, eu fiquei refletindo algumas coisas aqui e escrevi o meu texto finalzinho, né? Eu queria muito que a gente continuasse a olhar para o espaço da educação como um espaço de direito fundamental, né? E um direito fundamental que vai trabalhar na dignidade da pessoa humana. E a gente deve olhar para esse espaço e valorizar a diversidade que tanto Verônica aponta nas suas reflexões. Mas a diversidade na perspectiva racial, na perspectiva de gênero, na perspectiva cultural e social, porque dentro de nossas salas temos variações de pessoas com acesso a políticas públicas, e algumas com acesso e outras sem acesso, né? Então, olhar essa diversidade que a gente vive. Mas também a gente tem que buscar a consolidação do ser, né? Aquilo que Augusta, no início, trouxe para a gente. E essa consolidação do ser, ela tem que caminhar na perspectiva da humanidade, né? Que, como Sandra falou, as duas palavras, né? Liberdade. E o que foi a outra, Sandra?
Coragem. Coragem. Dignidade. Eu colocaria liberdade, coragem e equidade. Porque equidade é você perceber. A gente teve agora, né, o IDH, nós somos um dos países mais desiguais do mundo. A concentração de renda, muito dinheiro na mão de 1% da população. E a miséria disseminada. A gente viu agora o incêndio, aquelas famílias todas abrigadas. É essa a realidade, pessoas morando em lugares insalubres, lugares que pega fogo num barraco, lambe tudo. Né? Vocês sabem que São Paulo, toda hora tem incêndio na zona sul de São Paulo. Então, é isso, é equidade. Se você não tem casa, você tem que ter um programa social para que as pessoas tenham acesso à casa. Né? Assim como a cota, né, que as cotas para pessoas com deficiência, cota para negros e negras, é isso que é equidade, é você promover, impulsionar um pouquinho para que a pessoa, para aquele grupo, possa crescer, florescer e produzir, né, e contribuir com esse país, que é um país maravilhoso, porém, a gente precisa aprender a votar. Os colegas querem encerrar com alguma fala para a gente fechar? A gente já extrapolou aqui o nosso tempo, mas eu espero que você esteja aí curtindo com a gente até agora. E essa roda é para proporcionar, e não vai parar aqui, é para que vocês possam ir pensando e repensando sobre todos esses saberes que foram postos aqui na mesa, articulando com os textos que vocês estão estudando em cada disciplina, sabe? E aí a nossa proposta é que você expresse isso, né, através do ensaio acadêmico. Lembrando que Sueli já fez um belíssimo vídeo explicando como que se faz, né, o ensaio acadêmico, mas tenho certeza que ela está à disposição para tirar dúvidas, caso tenha, e que a gente também possa ir conversando sobre isso que despertou em vocês, na nossa roda, pelo Google Sala de Aula, né, por e-mail e outros espaços para que vocês possam construir aí o seu ensaio, que na verdade é para além de uma atividade avaliativa, é um espaço para que você possa colocar e refletir conosco sobre todos esses saberes que a gente colocou aqui na roda. É isso, gente, estou à disposição, gostaria de agradecer muito às colegas, porque eu sempre que a gente está assim, nesse momento, eu aprendo muito, é uma troca muito, muito legal, muito importante, eu espero que a gente continue esse trabalho por muito tempo, e aos alunos também eu gostaria muito que vocês compreendessem que esse está sendo um momento muito difícil para muitas nós, para todas nós aqui, todas nós temos, né, nossas particularidades, as nossas perdas, e então, assim, e a gente está solidária a vocês a esse momento, porque eu sei que vocês também estão passando por momentos difíceis, e é isso, e eu estou à disposição de vocês para o que vocês precisarem. Meninas, muito obrigada. Eu agradeço também, agradeço muito a todos vocês, aprendo muito, desde que a gente começou esse processo de integração e as trocas, e acho que a solidariedade é fundamental, né, nesse momento tão difícil que todos nós estamos vivendo, e a gente conversou também sobre isso no grupo, né, como integração também é solidariedade, e acho que ficou muito claro aqui hoje, nessa perspectiva que apareceu em diversas falas, né, de diferentes epistemologias, da diversidade, e de como todo conhecimento é situado. Então, aqui acho que a gente volta, né, à nossa questão de como nós nos situamos no mundo, como nós nos situamos na docência. E, mais uma vez, agradeço às colegas e a vocês, estudantes, por estarmos juntos, né, trilhando esse percurso, nesse contexto novo e tão desafiador para todo mundo. Obrigada. Então, a gente vai fechar por aqui. Não sei se a Rosária quer fechar, acho que já fechou. A gente vai fechar por aqui. É isso, pessoal. Um abraço, um beijo grande, se cuidem. Saúde para todos nós. Que a roda continue